Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estávamos estudando na nossa última aula sobre os números e algarismos e como é que os números se formam no nosso sistema de numeração e como é que a gente faz as 4 operações com base nesse sistema de numeração. E a gente viu inclusive sobre alguns segredos de como é que a gente faz os algoritmos de adição, multiplicação, subtração, divisão com base no formato do nosso sistema de numeração. É um sistema de numeração de base decimal, né? Por isso nós temos 10 algarismos de 0 a 9, e isso tem consequências claras porque a posição do algarismo no número altera o quanto ele vale, e isso faz com que a gente possa fazer aquele passo a passo que é o algoritmo para realizar as operações que a gente conhece tão bem. Hoje nós vamos dar um outro passo, ainda falando bastante sobre números, com um grande, fundamental, espetacular, incrível teorema que é conhecido como teorema fundamental da aritmética. Cuidado para não confundir com o teorema fundamental da álgebra, que nós vamos ver depois, quando estivermos estudando polinômios. Aqui é teorema fundamental da aritmética. Lembrando que a aritmética é essa parte da matemática que trabalha com os números, tá bom? Os números de maneira pura. Bom, nós já sabemos que os números são utilizados para diversas formas, né? Nós utilizamos números para contar, para dinheiro, para fazer divisões de bens, enfim, para uma infinidade de usos no dia a dia. Seria impossível a nossa vida no mundo de hoje sem os números. Uma das perguntas que intrigam os matemáticos é a seguinte, eu vou colocar isso como nosso item número 1. Como os números se formam? Então você pergunta, como é que um número aparece, né? Como é que aparece essa ideia de um número? A gente pode começar imaginando isso de duas maneiras. Bom, primeiro, vamos colocar aqui um primeiro item. Eu vou assumir que nós já estamos num momento onde eu enxergo o número que representa o nada, que é o 0, e o número que representa a unidade, que é o 1. Legal? O número que representa o nada, que é o 0, ele não é muito intuitivo. A gente demorou historicamente um tempo a ponto de criar um algarismo, um símbolo que representasse esse nada. Existem diversos motivos para os quais isso aconteceu. Não vamos entrar nesse detalhe aqui. O que é importante é que eu posso imaginar o surgimento dos números pensando numa evolução de 1 em 1. Por exemplo, eu começo lá observando um determinado objeto, uma laranja caída no chão, por exemplo, e aí eu percebo que quando mais uma laranja se junta a ela, eu invento um outro símbolo para representar essa situação, que hoje a gente representa dessa forma. Depois, uma outra laranja se junta a essas aqui que nós chamamos de 2 laranjas, e aí aparece o número 3, ok? E isso vai seguindo esta sequência. Quando eu pego essas laranjas, que eu chamei de 3 laranjas, e junto mais um, eu formo o número 4. Então a gente pode imaginar, né, de maneira bem intuitiva, que os números inteiros vão aparecendo como uma junção de 1 em 1. De 1 em 1 eu chego em qualquer número inteiro positivo, que são os números que apareceram a partir da contagem. É legal? É a partir deles que a gente começa a imaginar as outras coisas, como os números negativos, né, e as frações de números, tá bom? Obviamente eu não estou falando num sentido histórico, eu estou falando num sentido pedagógico-didático. A gente consegue fazer essa construção. Os números que a gente usa para contar são formados de 1 em 1. Aliás, tem um vídeo bem bacana que eu vou deixar para vocês aí como recomendação, que é um canal de uma menina chamada Vi Hart. E ela fala justamente nesse vídeo sobre como todas as operações que a gente estuda na escola são, no fundo, um jeito mais elegante de fazer contagem. Adição é um jeito elegante de fazer contagem, subtração é um jeito de fazer contagem e retirar o que eu contei, a multiplicação, que é um jeito de fazer adições repetidamente, até a potenciação. Ela vai falando de todos os tipos de contagem, inclusive chegando em exponenciações e logaritmos. É bem bacana, tá legal? Só uma observação que o vídeo é em inglês.
Legal, gente. Essa é uma das maneiras da gente enxergar como é que os números se formam. Mas existe uma outra maneira também, que é a seguinte. Desde tempos imemoriais, o ser humano procura imaginar o que aconteceria com um objeto, como por exemplo esta caneta, se eu começá-la a dividir em vários pedaços, certo? Quando a gente fala em dividir um objeto em vários pedaços, nós estamos procurando chegar no qual é a parte essencial deste objeto, desta caneta. Então, se eu dividi-la na metade, e depois dividi-la na metade da metade, e depois na metade da metade da metade, e vou dividindo, vai chegar um momento, você pode se perguntar, em que depois não será mais possível fazer essa divisão? Ou seja, existe uma unidade fundamental de matéria que ocorre depois que eu fizer todas essas divisões? Né? Os gregos antigos, lá do tempo de Demócrito, acreditavam nisso. Eles, inclusive, foram chamados de atomistas. Eles acreditavam que existia o átomo. Era como se fosse uma unidade fundamental de matéria. E acreditava-se que, a partir daí, eu não conseguia mais fazer nenhuma divisão. Apesar de, hoje em dia, nós sabemos que existem partículas ainda menores do que o átomo e que, portanto, nós podemos fazer divisões do átomo, né? Isso, inclusive, é a fundação das usinas nucleares, das bombas nucleares, nós sabemos que essa ideia humana de procurar a partícula fundamental, ela vem de se observar um determinado objeto e querê-lo dividi-lo em partes iguais. Então vem a pergunta, e se eu organizasse, e se eu fizesse uma organização dos números em unidades fundamentais? E se eu conseguisse pegar um determinado número e dividi-lo até o ponto em que depois não me resta mais nada para ser dividido? Obviamente estou sempre falando de quantidades inteiras, tá, gente? Se eu não estiver falando de quantidades inteiras, com o conhecimento que nós temos hoje, é possível fazer divisões de quaisquer objetos até o infinito, sem que isso nunca acabe. A questão é como é que eu pego um número inteiro e divido ele em diversos pedaços iguais, até que não seja mais possível dividi-lo em partes inteiras. Vamos ilustrar isso com um exemplo. Digamos que você tem 21 reais, ok? E você quer dividir esses 21 reais entre várias pessoas, mas você não tem moedas, você só tem moedas de R$1 ou as outras moedas, ou seja, não tem forma de você dar centavos, você só pode dar quantidades inteiras de reais, ok? Aí você pergunta de quantas formas eu posso fazer essas divisões de reais entre pessoas. Então, surge uma primeira ideia. Eu posso pegar 21 reais e dar tudo para uma pessoa. Certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu pegar 21 reais, eu vou colocar esses tracinhos aqui para a gente escrever e passar mais rápido, e eu posso dividir esses 21 reais para 3 pessoas. Ok? Eu também posso pegar esses 21 reais e dividi-lo igualmente entre 7 pessoas. Eu posso pegar esses 21 reais finalmente e dividi-lo para 21 pessoas. Certo? Neste primeiro caso aqui, cada pessoa vai ficar com 21 reais. Certo? Neste segundo caso, eu tenho 21 reais para 3 pessoas, cada pessoa fica com 7 reais. Neste outro caso, eu vou ter 3 reais para cada uma das 7 pessoas. E por último, eu vou ter R$1 para cada uma das 21 pessoas. Tá legal? Para a gente falar sobre isso, a gente vai ter que lembrar bem rapidamente sobre aqueles nomes importantes que a gente já discutiu na aula anterior. Mas a gente precisa ter isso bem presente. Quando eu faço uma divisão, eu tenho o D, um Dzão, dividido por um Dzinho, o resultado é um Q, e depois sobra um R, tá bom? Esses caras, eles têm nomes bem específicos, tá bom? Esse Q
é de quociente. Esse D é de divisor. Esse Dzão a gente chama de dividendo. E esse R de resto. Todos esses nomes têm sentido, ok? Por exemplo, nós pensamos em dividendos quando a gente fala de dividendos de uma companhia. Claro, os dividendos é aquilo que vai ser dividido entre as pessoas que fazem parte da companhia. Também é conhecido às vezes como participação nos lucros e resultados. Todos esses nomes eles têm sentido e eles são utilizados em situações diversas. É muito importante a gente saber o que significa cada um deles. Eu vou falar agora para vocês dessa parte do divisor, tá legal? O divisor é aquele número que eu estou escolhendo um determinado número como dividendo e eu quero saber quais são os divisores possíveis desse número, ou seja, por quem eu posso dividir determinado número. Então, nesse caso do nosso exemplo, eu represento assim com D e entre parênteses o número 21 e eu vou fazer uma lista de todos os números, são todos os números com os quais eu posso dividir, pelos quais eu posso dividir o 21. Então, o primeiro, que é essa primeira situação, é o número 1. Eu posso pegar o 21 e dividir ele para uma pessoa. Depois eu percebo que eu consigo dividir ele para 3 pessoas. Eu também consigo dividir o número 21 para 7 pessoas. E, finalmente, eu consigo dividir o número 21 para 21 pessoas. Então, eu digo que o número 21 tem 4 divisores inteiros, tá bom? Essa é uma das partes mais importantes do que a gente vai estudar nesse momento.